Terceira rodada do Brasileirão já mostrou quem vai ser o campeão do Brasileirão? Claro que não. Claro que não, rapaziada. Obviamente eu tô aqui para trazer mais um análise, review, como que você quer chamar isso daqui, da nossa querida terceira rodada desse Brasileirão, onde a gente teve vários empates e vários resultados legais. Lembrando que, cara, a tabela, se eu não me engano, cara, a tabela está com São Paulo, Fluminense e Bahia, por enquanto, lá em cima no top 3. Se eu não me engano também, o Corinthians tem um jogo a menos, por isso que ele ainda só tem 3 pontos, ganhou do Bragantino, né, na verdade. Mas enfim, gente, vamos falar sobre os Brasileirões, o que eu achei dessa terceira rodada, se eu acho que já tem um favorito, o que eu acho que tá acontecendo, quem que eu acho que tá jogando muito bem, quem que eu acho que tá jogando muito mal. Vou ser bem sério com vocês, está horrível. Todos os jogos. Não tem um time que tá se salvando. Não tem um time que eu tô vendo jogos e falando, cara, esse time tá jogando pra caralho, tá? É claro também, estamos em fevereiro. Fevereiro, a gente nem tinha começado o Brasileirão ano passado, tá ligado? Então, gente, eu acho que se dá o calendário, obviamente, mas eu acho que tem mais que isso, cara. Eu acho que tem times, e eu posso até incluir meu Flamengo nisso de uma certa forma, que, cara, não sei, mano. Não sei se é preparativo e tudo mais. O Flamengo até imagino, posso até passar um pano pro meu Flamengo, para alguns times assim, que ficaram até o final da temporada lutando por alguma coisa importante, assim, e tudo mais, na temporada passada, de que, pô, tá cansado, tudo bem. O Flamengo, por exemplo, só teve menos de um mês de férias, né? E eu acho que isso no futebol atual, eu acho que é meio que ter só duas semanas e meia, quase 3 de férias, e depois já voltar tendo que jogar no futebol de alto nível e tudo mais, eu acho isso um pouco impossível. Porém, tem cada um que se critique e eu acho que ainda tem que se criticar, porque as atuações não estão bem. Eu já posso puxar aqui Flamengo e Vitória, aqui, se vocês quiserem. Eu já começo esse vídeo com Flamengo e Vitória. Vocês sabem que eu não pego todos os jogos, porém eu pego alguns. Eu vou tentar pelo menos falar de todos os jogos hoje, tá? Nesse vídeo aqui. Então, se você tem um time, seu time jogou e você quer saber a minha opinião sobre o seu time, fica até o final do vídeo, tá? Começando com o Flamengo, Vitória não vai ser muito grande, porque eu já falei o que eu penso do Flamengo, já falei que o Flamengo está um time meio que broxado, né? Um time que não quer, parece que não quer, tá ligado? Parece que ainda pelo menos não engrenou, sabe? É um time que dá pra ver que os caras estão ainda em ritmo de pré-temporada, ainda estão em ritmo de tipo, cara, parece que eles estão só jogando quando eles realmente precisam. E eu não sei se é por cansaço, eu não sei se é por causa da preparação física. Eu acho que é os dois. Cansaço da temporada passada e a preparação física que não está em dia em hoje. De novo, começo de temporada normal, sabe? Mas eu acho que o Flamengo ainda, em questão de tática até, ainda não se encaixou, não consegue jogar do jeito que o Felipe Luiz estava jogando ano passado. E, de novo, se dá pela preparação que está tendo esse ano. Tem alguns jogadores que estão muito abaixo. O Léo Ortiz deu uma ótima assistência. Eu acho que o diferencial do Léo Ortiz é isso, sabe? Mas ainda não tá bem. O Pulgarzinho fez um golaço. Golaço, Pulgar é muito, muito acima da média pra mim. Só que também não começou bem o Brasileirão. Não tá muito bem naquela solidez que ele traz pra gente ano passado. E de novo, é o que eu falei pra vocês. Eu queria uma vitória contra o Vitória. Semana passada eu falei isso pra vocês. Eu falei a semana passada ou no último vídeo? Eu acho que foi semana passada que eu falei pra vocês que... No último vídeo, na verdade, que foi segunda-feira. Eu falei pra vocês que eu queria uma vitória contra o Vitória e a gente conseguiu uma vitória sofrida. Pode-se até dizer que o Rossi salvou ali no final com pênalti, pode-se dizer, mas vitória é vitória. Eu levo os três prontos e pronto. Agora eu vou falar um pouco sobre Vitória também aqui. Você acha que eu só falei sobre o Flamengo? Eu quero falar sobre Vitória. E eu quero falar uma coisa para o senhor Jair Ventura, que ficou falando que eu estou puto pra caralho que meu time perdeu. Irmão, doutor Jair Ventura, por que você tem que estar se perguntando por que essa postura do seu time contra o Flamengo foi essa, de que em 12 minutos de jogo teve 6 faltas porque o seu time ficou se jogando. Tudo bem que teve algumas faltas que foram faltas, mas teve o seu time que encostava neles, era falta, tá ligado? Eu não sei se você falou pra eles, a gente tá jogando contra o Flamengo hoje, vocês têm que dar em cima, por que você não falou isso contra o Palmeiras? Por que você não falou pra ele jogar com essa postura contra o Palmeiras de encostou, cai, espermia, tenta pelo menos pegar um empate aqui, e que parecia muito isso, tá? Nos primeiros 12 minutos, gente, teve 6 faltas. Porque parecia que se encostava no jogador, do Vitória ele caía. Toda hora você viu o Vitória nesses 12 minutos iniciais querendo esfriar o jogo. Aí o Flamengo fez um gol e o Vitória realmente teve pra cima. Mas
se percebia que a postura do Vitória contra o Flamengo foi completamente diferente do que foi contra o Palmeiras. Por que o senhor não cobrou essa postura? Ou, na verdade, você deve ter cobrado a postura depois, né? Porque aparentemente a postura foi completamente diferente do que você fez, do jogo do Vitória e Palmeiras. Isso é bom, tá, pro torcedor Vitória. Porque, tipo assim, se essa postura tá sendo cobrada, realmente o Vitória tá começando a acordar e tá percebendo que, cara, eles não podem ficar abaixo do nível que está o time, né? Eles não podem ficar abaixo do nível que o time é sacanagem eu falar isso. Sacanagem, não deu pra entender nada, mas eles não podem ficar no nível de um time que já aceitou que caiu. Eles não podem ter esse nível de um time que aceitou que já caiu. E isso a gente viu contra o Palmeiras. O Vitória, depois do terceiro gol do Palmeiras, parecia que ele já tinha caído. Rebaixamento, ai, nossa, já dá, vamos pra próxima. É contra o Flamengo é outra postura. Outra postura. Eu tô curioso pra saber se na próxima rodada, Vitória e Botafogo, se o Vitória vai ter essa mesma postura. Porque se tiver a mesma postura, cara, torcedor do Vitória, tem uma coisa pra falar pra vocês. Vocês estão de parabéns, porque realmente tem como vocês realmente competirem pra pelo menos não caírem esse ano. Mas se continuar com a mesma postura que foi contra o Palmeiras, esquece. Esquece. Então, há de se avaliar nisso, né? Você tem que se avaliar. Isso também não foi uma postura onde o Vitória jogou muito melhor que o Flamengo. Eu não acho que o Vitória jogou muito melhor que o Flamengo. Que nem o Inter teve muito mais chances que o Flamengo no jogo com o Flamengo e Inter. Eu acho que o Vitória realmente só soube jogar o jogo. Soube catimbar. Soube aproveitar as chances no contra-ataque, no erro. Eu acho que o plano de jogo foi muito bem planejado. E eu acho que a torcida do Vitória meio que queria que esse plano tivesse até sido contra o Palmeiras. Porque talvez teria dado mais certo. Contra o Remo, o próprio Remo. Eu senti que o Remo jogou melhor que o Vitória no Barradão naquele jogo. Mas o Vitória conseguiu a vitória. É de se ver. É de se ver, gente. Mas enfim, Flamengo e Vitória é isso, na minha opinião. Vitória melhorou a sua postura relacionada ao jogo contra o Palmeiras. E o Flamengo continua com aquele ritmo de pré-temporada que, cara, eu acho que precisa acordar. Esses pontos podem fazer diferença no final da temporada, beleza, rapaziada? Enfim, vamos falar rapidinho sobre Atlético Mineiro e Remo. Atlético Mineiro e Remo, São Paulo já caiu. Cara, sobre o Galo, irmão, eu acho que o Galo é um buraco sem fim. Eu acho que a torcida do Galo tem que aceitar que o Galo é um buraco sem fim. Eu não acho que o São Paulo era o problema. Eu não acho nem um pouco que o São Paulo é o problema. O São Paulo ele tem vários problemas. Porém, uma coisa que eu percebi nesses últimos jogos do Galo foi que o Galo conseguiu criar muitas chances e muitos jogadores perderam muitas chances. E, obviamente, tem um fator São Paulo que a defesa do São Paulo é inexistente. Isso já é desde a época do Flamengo. O São Paulo não consegue arrumar o time defensivamente. O time defensivamente do São Paulo é uma merda. E a gente viu isso no Atlético Mineiro tomando uns gols bizarros do Remo. E mérito do Remo. Mérito do Remo que novamente foi lá, buscou e quis botar o time pra frente, falar assim, pô, a gente quer ficar aqui na Série A e tudo mais, mas, cara, o que eu já vou puxando aqui o Remo. O que eu quero falar pro Remo é que, cara, eles têm que ter cabeça. Porque é o segundo jogo onde o Remo pode terminar o jogo com a vitória, porém, por culpa própria, eles não têm, obviamente, pega o Osório também nisso, não tem uma arrumação defensiva que faz com que o Remo consiga segurar a partida. Irmão, contra o Mirassol tava 2-0, tomaram o empate. E podiam ter tomado a virada. Contra o Atlético Mineiro agora, tava 3-2. Aleph Manga fez gol ali, era pra fechar a casinha. Fecha tudo. Faz, se joga. Eu já falei, a catimba, faz a catimba, Remo. O seu time tem que nessas horas fazer a catimba. Cara, o terceiro gol do Galo foi ridículo. A zaga do Remo ali foi ridícula. Ridícula. Então o torcedor do Remo, cara, esses pontos são pontos preciosos. Imagina vocês pegarem 3 pontos contra o Mirassol, contra o Atlético. É muito importante. É muito importante. Então eu acho que, cara, querendo ou não, gente, o Remo está perdendo pontos e, cara, tá indicando que pode cair. Porque, cara, querendo ou não, gente, é um time que não pode ser subestimado, na minha opinião. Porque quando você subestima ele, ele pode te surpreender. Como foi contra o Mirassol e como foi agora contra o Galo. Porém, é um time que ainda tem muita fragilidade. E não tem um mental. E isso eu acho que pode pesar muito neles nessa briga para não cair. Enfim, vamos ver até o final do ano. Estamos no começo da temporada ainda. Tem muita coisa para decorrer. Mas o Atlético, gente. Atlético, na moral, ao torcedor do Galo, buraco sem fundo, irmão. Buraco sem fundo. É impressionante como esse time não evolui. Não evolui. Você não consegue ver uma evolução nesse time. E mais uma vez, São Paulo foi
demitido. Eu acho que provavelmente agora o que? Vai ativar o botão Cuca para trazer o Cuca pro Galo. E, cara, eu acho que vai dar uns mesmos 6 meses. O Cuca vai fazer a gracinha ali, mas depois ele vai pedir pra sair, porque ele vai ver que não tá evoluindo. E continua aquele mesmo ciclo no Galo de toda hora. Enfim, não tem muito o que fazer. É sempre assim, né? No Atlético Mineiro. Enfim, uma pena pro torcedor do Atlético Mineiro aí. Enfim, vamos falar pro jogo chato da rodada, tá? O jogo que eu assisti foi chato pra cacete. Bahia e Vasco. Cara, com todo respeito ao Bahia, esse jogo foi naquele. Tá ligado? Naquele detalhe. Porque esses podiam ter tomado um empate ali, tá? Mas 3 pontos importantes e o Bahia tá ali em cima, tá? Bahia tá ali em cima, porém, eu vejo uma melhora do Bahia relacionada ao ano passado. Porém, essa melhora é uma melhora que vai fazer o Bahia ser campeão? Talvez. Do Brasileirão? Acho que não. Acho que não. Tenho que ser bem sincero com vocês. Do Brasileirão? Acho que não. Agora, de alguma Copa, Copa do Brasil, Libertadores, classificar, pode ser. Pode ser, depende muito, mas eu vejo o Bahia sempre progredindo nas temporadas, sempre melhorando de uma temporada para outra, por mais que seja muito mínimo esse progresso, seja por chegar de jogadores, o time tá mais entrosado. Mas uma coisa eu digo para vocês aqui, pro torcedor do Bahia. Luciano Juba é um cara muito especial e Everton Ribeiro também é um cara muito especial e eles são muito diferenciados, tá? O torcedor do Bahia aproveita muito bem que esses dois jogam muita bola e eu acho que vocês sabem muito bem disso, tá? Everton Ribeiro, eu ainda tenho saudades dele no meu Flamengo. Tudo bem que tava na hora de sair, mas eu acho que merecia uma recepção melhor. Mas Bahia tá de parabéns, 3 pontos é isso, tem que pensar. Por mais que o Vasco até teve uma chance ali de empatar, mas não empatou. 3 pontos fora de casa, importantíssimo para o final do ano. E é o Vasco, irmão. Gente, ainda teve aquela bizarrice do Souza pós-jogo, falando daquele negócio de que conhece, que teve gente que sacrificou animal em São Januário, toda aquela questão toda. Cara, eu não entendo o que acontece com o Vasco, sinceramente, cara. Desculpa aqui por estar rico. Os flamenguistas, vocês sabem muito bem disso, mas, cara, sem sacanagem, isso é uma coisa muito bizarra. Não dá pra entender o Vasco da Gama, cara. Às vezes eu acho que o Vasco vai engrenar, mas aí meio que Vasco acontece, tá ligado? E às vezes é até triste, mas eu começo a rir, tá ligado? Porque, cara, sem sacanagem, gente, o Vasco não consegue se ajeitar. O Vasco, quando você acha que ele vai se ajeitar, que ele vai... Ele não se ajeita. E o Diniz, cara, ele tem vários problemas. Ele tem culpa de várias coisas. Eu já falei pra vocês que eu acho que o Diniz, mano, é uma bomba relógio que nem o São Paulo é. E ele já tem um esquema de jogo manjado, infelizmente. Eu gosto do Diniz, cara. Eu acho que ele tem um diferencial de ter um mental e tudo mais. E também querer ser diferente em algumas questões no futebol brasileiro, que nem a maioria dos técnicos brasileiros da velha guarda ainda são hoje em dia. Mas aí tem que saber que várias coisas não estão dando certo no esquema dele e ele tem que mudar, querendo ou não. Não sou contra ele querer ser diferente, ele tentar ser diferente, mas, cara, a gente não vê inovação e a gente tá vendo o mesmo ciclo onde a torcida vai cair assim em cima do Diniz, achando que ele é o único culpado disso. E infelizmente vai sobrar pra ele. Eu acho que o Vasco poderia estar melhor agora sem ele. Acho que o Vasco podia estar tendo um rendimento melhor, por exemplo, com o técnico do Coritiba, que o Seabra, que eu acho que faz um trabalho ok pra bom. Eu acho que o Seabra poderia estar tendo um trabalho muito melhor no Vasco, com os jogadores que tem. Tá ligado? O Vasco podia estar não jogando um futebol bonito, mas um futebol mais... E eu já disse que o Vasco sente muita falta do Ryan. Eu falei isso no último vídeo, eu acho que o Vasco sente muita falta do Ryan e o Coutinho parece que não chegou no Vasco ainda, não chegou desde aquela época. E então, cara, o Vasco precisa desse cara, desse salvador, que nem eu falei pra vocês no último vídeo. Coisa que o Coutinho não é e coisa que o Ryan era, e a gente vê como que o Ryan tá indo muito bem no Bournemouth e o Coutinho ainda precisa aparecer, precisa chegar no Vasco. Então o Vasco ainda é esse buraco sem fundo que nem é o Atlético. E, cara, eu acho que o Diniz, infelizmente, eu acho que ele vai cair, gente. Eu acho que ele vai cair daqui a umas rodadas. Ele provavelmente pode cair, beleza? Essa é a minha opinião sobre o Vasco. O Vasco ainda precisa melhorar muito o futebol dele, tá? Mirassol e Cruzeiro. Estamos vendo um Mirassol que ainda é um time difícil, tá? Ainda é um time chato de se jogar contra, tá? Eu ainda acho que o Mirassol podia tá um pouquinho melhor do que ele tá hoje em dia, ainda mais nas contratações, mas eu acho que no parâmetro que o Mirassol tá,
eu acho que ainda apresenta um futebol que você não pode duvidar, você não pode subestimar. É um time ainda muito difícil de ser abatido e muito difícil de ser abatido no Maianzão, né? Estádio do Mirassol. Então o Cruzeiro conseguiu empate, mas aquele pênalti no meu querido Matheus Pereira, sei não. Aquele pênalti no Matheus Pereira. Agora, aquele vermelho do Yuri Lara, cara, com todo respeito ao Yuri Lara, mas isso dali você não se faz com um companheiro de trabalho, irmão. Aquilo ali é vermelho e pega ainda gancho de 3 jogos, 4 jogos. Aquilo dali você podia ter acabado com a carreira do jogador do Cruzeiro. Loucura! O pé dele virou. E ainda tem um jogador de Mirassol que tem coragem de reclamar. Que isso, cara? Absurdo aquilo. Absurdo, absurdo demais. Jogadores do Mirassol, eu acho que eles também não viram um lance de cara assim, mas eu sei que eles estão putos por ter perdido ou empatado o jogo, mas com sensação de derrota, sabor derrota. Mas com todo respeito, o Mirassol ainda continua bem. Eu acho que ainda é um time que talvez não vá tão bem que nem teve temporada passada, porém é um time que eu acho que ainda não pode subestimar. Eu espero que esse ano o Mirassol ainda continue brigando ali em cima, porque é um time legal de se assistir às vezes, tá? Agora o Cruzeiro, gente. Tite, por que você faz isso consigo mesmo, Tite? Gente, é um tic-tac, mano. É um tic, que nem o Diniz era no Vasco, na minha opinião. E falo isso com pena, porque eu gosto do Diniz, mas o Tite também é um tic-tac, 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 tic, para explodir. Porque, cara, eu ainda não entendo o que o Tite está fazendo no futebol. E com todo respeito, Tite, falam que tem a teoria de conspiração, que ele está tentando lançar o filho dele, que nem foi no Flamengo. Que o filho dele era muito participativo no Flamengo. O filho dele tá tentando lançar o filho como técnico e tudo mais. E ele tá sendo só o nome ali. Eu discordo, mano. Eu discordo porque o Tite entende de futebol. O Tite, querendo, gostando dele ou não, eu acho que o Tite entende de futebol. Só que o Tite não se atualizou no futebol atual. E eu acho que o filho dele, que é a pessoa que se atualizou, ainda não conseguiu se acertar no que é o futebol brasileiro. Eles estão tanto tempo estudando futebol europeu, querendo futebol europeu, que eles se acostumaram com o futebol europeu e não sabem o que é o futebol brasileiro. E tá aí o resultado. Mais uma vez o Cruzeiro empata com chance de perder. Eu acho que merecia até perder, porque eu fiquei na dúvida naquele lance do Matheus Pereira, tá? Fiquei muito na dúvida. Porque parecia ser muito fraco aquele encostãozinho, mas tudo bem, pênalti. Empatou o jogo. Mas é aquele. Eu senti que podia ter perdido, tá? Mas Cruzeiro é questão de avaliar, né? O Pedrinho tem que avaliar, os cruzeirenses, né? O Pedrinho tem que avaliar. O Pedrinho sabe. Eu acho que o Pedrinho sabe, cara. O Pedrinho sabe. É que ele tem alguma coisa nele que eu acho que ele tá segurando agora. Deve ser a multa, alguma coisa assim, não sei. Mas sabe que não vai pra frente, não tá dando fruto, não tá tendo uma melhora. O Cruzeiro ainda não conseguiu apresentar um futebol que, cara, melhorou muito. Não apresentou. E eu acho que esses jogos o Cruzeiro vai sentir falta lá na frente, porque o Cruzeiro só tem um ponto. Um ponto. Podia estar zerado agora, mas só tem um ponto. E pelo que o Cruzeiro gastou, pelo que o Cruzeiro tinha de expectativa essa temporada, cara, começou muito abaixo. O torcedor do Cruzeiro pode dizer mais isso do que eu. A expectativa essa temporada é, pô, tá lá em cima, brigando com tudo, mas o que o Jardim deixou parece que tá sendo destruído a cada semana. Tá ligado? Então eu acho que o Cruzeiro realmente tem que tomar muito cuidado, porque o dinheiro o dinheiro que o Pedrinho gastou foi alto. E cara, você acha que o Pedrinho tá querendo gastar dinheiro assim, à toa? Jogar à toa, só queimando dinheiro? Porque querendo ou não, se o Cruzeiro não ganhar nada essa temporada, ele vai ter queimado um dinheiro brabo. E temporada que vem, irmão, vai ter que ter muita gente que vai sair. Quer dizer, vai ter gente que vai sair porque ele vai precisar vender, vai pegar esse dinheiro de volta. Ou você acha que ele só ficar jorrando dinheiro e nada, não quer o dinheiro de volta? Ele teve a questão do galpão dele ali que queimou do supermercado BH, que eu sei que ele tinha seguro e tudo mais, mas tem a questão da logística e tudo mais, de pegar esses alimentos, né, de volta e tudo mais, que não é barato. Não é barato. Então tem toda essa questão, gente, e eu acho que o Cruzeiro tem que abrir muito seu olho. Beleza, rapaziada? Pra finalizar, eu não vou falar sobre Palmeiras e Internacional, nem Santos e Atlético Paranaense, porque eu não assisti muito bem os dois jogos, mas eu prometo que na próxima rodada eu dou uma assistida melhor nesses jogos e eu falo um pouco melhor. Vou falar sobre Corinthians e Bragantino, Fluminense, Botafogo e São Paulo e Grêmio. Eu vou começar com São Paulo e Grêmio. É o torcedor São Paulino. Com todo respeito, seu time não tá jogando
porra nenhuma. E eu não falo isso porque o meu time perdeu pro seu, mas eu falo com todo respeito mesmo, cara. Eu não acho que o São Paulo está jogando nada. Porém, quer dizer, eu não acho que o São Paulo está jogando tudo isso. Eu acho que o São Paulo está jogando nada. Porém, eu acho que o São Paulo melhorou do que era no passado. E eu acho que isso se dá pelas questões de departamento médico. Eu não sei quantos jogadores estão no departamento médico ainda, mas tem uns que já voltaram e dá pra ver a diferença. Marcos Antônio também é outro jogador. Eu entendi porque o São Paulo queria tanto dinheiro do Flamengo pra ele, porque é realmente um dos jogadores que eu acho que faz diferença naquele meio do São Paulo, tá ligado? Mas eu não vejo o São Paulo jogando um futebol lindo, um futebol bonito, um futebol, cara, eu vejo o São Paulo unido. E é isso que eu acho que a gente pode ter com esses três clubes que eu vou citar agora: São Paulo, Fluminense e Corinthians. Uns clubes unidos. Eu já quero falar um pouco mais sobre o Fluminense, vou deixar o Fluminense para falar por último. Eu posso até puxar São Paulo e Corinthians aqui. São Paulo e Corinthians, para mim, são dois times que parecem estar sendo copeiros. Times que, cara, jogo grande eles vão aparecer. Não na questão tática, mas o jogo que eles olham pra esse jogo e falam: cara, esse jogo a gente tem que jogar com tudo, a gente tem que dar 110% e pronto. São Paulo fez isso contra o Flamengo, por mais que o Flamengo no finalzinho do jogo pressionou, o São Paulo conseguiu segurar, querendo pênalti ou não no Arrascaeta. Eu achei pênalti, mas, de novo, cada um tem sua opinião. O torcedor do São Paulo pode dizer que não foi pênalti. Enfim, cada um tem sua própria discussão. Foda-se, não foi ponto final, acabou. São Paulo e Corinthians tem dois times que parece que são muito copeiros no sentido de, cara, é um time chato de jogar contra. Não é aquele time que, porra, tá jogando um futebol absurdo, bonito, que nem a gente viu talvez o Flamengo ano passado. Um time que era legal de se assistir, um time ofensivo, que apresentou várias goleadas no ano. Mas é um time que é muito chato. É um time que, cara, querendo ou não, o São Paulo com uma Sul-Americana, eu acho que o torcedor do São Paulino pode sonhar sim com uma Sul-Americana, tá? Pode sonhar muito bem com a sua Sul-Americana. E eu acho que é um perfeito caminho pro São Paulo ir de volta pra Libertadores. Porque, cara, querendo ou não, pro São Paulo e pro Corinthians, é bom vocês estarem pegando esses pontos já no começo agora, tá? É muito bom o São Paulo e Corinthians estarem pegando os pontos agora no começo, porque isso vai fazer diferença lá no final. Até possivelmente para depois, quando vocês largarem o Brasileirão, que provavelmente o Crespo, por falta de jogadores importantes e grandes no elenco, e o Corinthians, por falta de jogadores reservas importantes no elenco, vão botar os jogadores mais reservas aí para jogar um jogo do Brasileirão e podem perder os 3 pontos, vai fazer diferença. Então eu acho que o torcedor de São Paulo tem que ter, o torcedor de São Paulo, do Corinthians, e o Crespo e o Dorival têm noção disso, que esses pontos no começo estão sendo importantes, isso só ajuda lá no final da temporada. Queira eles focarem na Sul-Americana ou no próprio Brasileirão. Eu acho que o Brasileirão é mais difícil por ter várias rodadas. A gente sabe que o futebol brasileiro é mais longe. A longevidade do futebol brasileiro é mais densa do que uma Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Mas o que eu posso dizer pro torcedor do Corinthians e do São Paulo agora é que o seu time é um time que está parecendo um time copeiro. Jogo grande, jogo difícil, eles estão aparecendo. Bragantino não é um time ruim. Bragantino é um time chato. É um time que, cara, você não pode subestimar. E o Corinthians foi lá e meteu 2-0. Eu falo isso sobre o Bragantino. É um time que, se quiser lutar alguma coisa esse ano, o Bragantino vai precisar ter um investimento mais forte. Jogadores do Bragantino são bons para você chegar numa semifinal, para você chegar no meio de tabela, mas para você ganhar um título, eu acho que está longe ainda. Tudo bem que é um projeto também. Red Bull fez esse projeto para pegar jogadores novos e mandar lá para fora. É um projeto do Bragantino, do Red Bull. Mas eu acho que o Bragantino tem que ter nomes que vão decidir mais o jogo. John era um que fazia isso ano passado. Foi vendido pro Zenit, né? Não trouxe ninguém à altura, na minha opinião. E tá aí. Enfim, essa é a minha opinião sobre o Bragantino. Corinthians e São Paulo, como eu disse pra vocês, está com a cara de um time copeiro, um time chato, que tem jogadores que conseguem decidir, conseguem fazer a diferença. E eu acho que o torcedor do Corinthians e São Paulo, por mais que eu não acho que vocês estão jogando um futebol absurdo do caramba, um futebol 2.0, e não sei se vocês vão ser campeão da Copa do Brasil, do Brasileirão ou da Libertadores, vocês podem ter certeza que, cara, Libertadores, Copa do Brasil, vocês conseguem realmente dar uma corrida se vocês focarem nessas coisas, tá? Enfim, Grêmio também não tem muito o que falar sobre o Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem muitos problemas ainda, tá? Muitos problemas. É um trabalho ainda muito novo do Luiz Castro, mas é um time que ontem parecia muito acostumado em só... relaxado, na verdade. Acostumado não, relaxado. Então, levou com a barriga e tomou mais 2 gols, né? Sendo pênalti ou não naquele do Luciano, eu não quero muito falar sobre a arbitragem, mas
Eu esperava mais do Grêmio contra o São Paulo e eles não fizeram isso. E pra mim, o Grêmio vacilou demais. Demais mesmo. Enfim, ainda preciso ver mais sobre o Grêmio também. Vou ser bem honesto com vocês. Esse foi o primeiro jogo do Grêmio que eu assisti esse ano, tá? Enfim. Agora, Fluminense e Botafogo. E por que eu deixei o Fluminense e o Botafogo pra falar sobre o final? Eu vou falar do Fluminense depois, eu vou começar com o Botafogo. Botafogo, ele é um time que é difícil, é chato. Porém, isso se dá se Montoro e Danilo forem liberados para jogar. Porque tem uma diferença absurda em um Botafogo com Montoro e Danilo jogando absurdos e um Botafogo onde Montoro e Danilo não conseguem fazer nada por uma marcação muito boa feita neles. E a gente viu isso hoje no jogo Fluminense e Botafogo. O Fluminense defendeu muito bem até ter o... Pô, agora... Até ter o Canóbio expulso. O Fluminense defendeu muito bem contra o Danilo e contra o Montoro, que são ótimos jogadores do Botafogo. E nessa crise toda que o Botafogo está vivendo, o Montoro e o Danilo é uma coisa que o botafoguense deve estar muito feliz, muito feliz. Anselmini, o técnico, também tem muito dedo nisso, tá? Ambos, os três, estão fazendo uma diferença, na minha opinião, do Botafogo. E se você tira o Montoro e o Danilo do time do Botafogo, eu acho que o Botafogo vai apresentar muita dificuldade. Muita dificuldade de criação. Eu acho que pra mim o diferencial do Botafogo agora tá sendo esses três. Principalmente esses dois, Danilo e Montoro. Que, cara, fazem muita diferença e são muito bola, tá? O torcedor do Botafogo tem que aproveitar muito esses dois, que esses caras fazem diferença, tá? Muito bons jogadores e eu acho que o Botafogo é um time chato. É mais um time chato que, cara, se você realmente dá espaço pra esse Danilo e Montoro, o Botafogo tem muita chance de ganhar do seu time. Independente do time que tá aí pela frente, tá? Agora, Fluminense, por que eu quero falar sobre o Fluminense nesse começo? Porque, cara, querendo ou não, na minha opinião, o Fluminense, até agora, do que a gente viu, é o time que tá dando mais que falar em sentido de jogar. Porque, que nem eu falei, Corinthians, São Paulo e Fluminense, três times unidos, três times que parecem que estão encaixados. Times que estão entrosados entre si, entre os jogadores e o técnico. Só que o Fluminense eu acho que apresenta uma qualidade melhor no futebol do que esses outros dois times. Porque o Fluminense parece um time que tem jogadores com mais qualidade. Esse Lúcio Costa joga muita bola. Muito bons jogadores. E John Kennedy parece que faz os gols. Por mais que eu acho que o ponto decisivo do Fluminense. O São Paulo tem atacantes melhores que o Fluminense. E o Corinthians também. O Fluminense não tem atacante, gente. O Fluminense não tem atacante. O Fluminense... Tô repetindo de novo. O Fluminense não tem atacante. Se o Fluminense botasse um atacante bom, minimamente bom, imagina que... Pô, o Fluminense contrata... Deixa eu pensar aqui agora num, rapaziada. Deixa eu tentar pensar num aqui... Um Borré. Imagina que o Borré do Inter vai pro... E desculpa, torcedor internacional. Infelizmente, não vou falar sobre o seu time hoje. Nem torcedor palmeirense. Pô, nem... Futuramente vou falar. Mas o Borré tivesse no Fluminense. Cara, o Fluminense poderia estar muito melhor. Muito melhor mesmo. E poderia estar realmente um time que está se caminhando para ser um ótimo time. Porque eu não tô falando que o Zubeldia tá fazendo um futebol 2.0. Não, mas é um time que taticamente e coletivamente é o melhor atualmente. Assim, de apresentar um futebol que tem qualidade. Você vê que tem qualidade ali e tem um futebol entrosado de jogadores. Cara, você consegue ver que, tipo, o Samuel Xavier tá mostrando ser raçudo. O time que eu achava que defensivamente ia pecar muito por causa da saída do Thiago Silva não tá tão frágil como eu achava que ia tá? Também tem essa questão defensiva. A defesa do Fluminense não é nenhum absurdo. Ai, meu Deus, é o melhor defesa do Brasil. Não. É horrível. Porém, até agora não tem mostrado esse lado horripilante que eu achava que ia ser. Mas, também, na verdade, mais não. O Fluminense parece estar entrosado. Só que tem esses problemas externos. Porque o Fluminense foi atrás do Arias, porque tinha aquele direito, não conseguiu. Quer dizer, vamos contar desde o começo. O Fluminense estava atrás daquele Buanga do LA, aquele cara do Gabão, né? É Gabão? Que jogava no LA, que joga no LA FC. Ofereceu não sei quantos milhões ali. Aí teve a coisa do Arias. Aí o Fluminense, pô, a gente oferece 22. Aí o LA ficou, pô, tu tá oferecendo 22 pra esse cara? E o nosso aqui, Buanga aqui. Agora eu quero mais. Então calma aí. Aí eu fui enrolando e calei, pô, não sou bobo nem nada. Você ofereceu 22 pro cara, eu também quero. E foi lá e não fechou com o Buanga. E agora vai fechar com um cara, pelo menos parece que vai fechar com o argentino, André Coelho.
que eu nunca ouvi falar e não tem uma média boa de gols. Ou seja, se o Fluminense pegasse um atacante decente, cara, o Fluminense podia estar muito melhor que ele agora, tá? O Fluminense realmente poderia ser um time agora que seria muito mais difícil de abater e seria um time que poderia fazer uma brincadeirinha essa temporada, tá? De novo, é muito cedo, gente. As coisas podem mudar. Mas no começo do Brasileirão, essas são as minhas avaliações do momento que eu acho, cara. De Fluminense, de São Paulo, de Corinthians. Eu acho que esses três são times que estão realmente assim. Bahia pode também talvez entrar assim, depende muito do decorrer das próximas rodadas, mas na minha opinião, o Fluminense aqui é o que tá mais ali, ó. Ali em cima, assim, pela questão do futebol coletivo e da qualidade ser um pouco melhor. Beleza, rapaziada? Mas enfim, essa é a minha análise dessa terceira rodada, desses times agora que eu falei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? É um videozinho que eu quero fazer com mais frequências, tá bom? E também trazer outros vídeos de futebol aqui pra vocês. Beleza, rapaziada? Tamo junto, obrigado, valeu.